Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele é o guarda de Israel, Ele cuida do seu povo. Aqueles que permanecem segundo a sua justiça e equidade, aqueles que o buscam de dia e de noite, aqueles que meditam na palavra, aqueles que estão vigilantes, que estão em oração, e assim ele é aquele que a Bíblia diz que não faz acepção de pessoas, mas também que dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E o fim é: teme a Cristo e alcance um entendimento, que é desviar do mal, porque a estes há mais esperança. E Deus dá deliberadamente a qualquer um que quiser a sua sabedoria, a sua palavra, que é viva e eficaz, que é o seu Filho amado. Todo aquele que quiser, ele não faz acepção. Mas também aquele que o rejeita, vem as consequências, vem a ira do Cordeiro pela desobediência daqueles que o rejeitam. Salmos 46, o salmista fala: a fé é perfeita daqueles que permanecem em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes transporte para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente se alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqueles que confiam, nele jamais será decepcionado. Como ele nos disse ontem, jamais será abalado, porque céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E aquele que tem as suas palavras na tábua de um coração de carne, porque está escrito: a boca fala o que o coração está cheio. E aquele que tem o seu coração cheio da sua presença, da sua verdade, que é viva e eficaz, ele alcançou um refúgio, ele alcançou segurança, porque céu e terra passarão e elas não passarão. Aquele que permanece segundo o amor, ele permanece naquilo que é eterno. Ele permanece rumo à salvação e à vida eterna, assim como os discípulos, por serem martirizados, por perderem a sua vida, alcançou a ressurreição excelente. Assim, a Bíblia diz que nós somos como ovelhas mudas que vai a matadouro todos os dias, e quando se rompe o sol, é mais um dia, mais uma oportunidade para que ele nos concede, através do fôlego de vida, o pneuma, para ouvir o que o Espírito diz ao nosso fôlego de vida, ao nosso espírito, e perseverar, segundo o que ele nos direciona. Porque ele é aquele que tem um exército poderoso, carruagens de fogo, cavalos de fogo, que despedaça todo o jugo, e ele nos concede armas espirituais, ele nos concede a armadura do cristão através da fé, que a fé perfeita em Deus, que ele nos
através da oração, nós oramos em espírito, em conformidade, e Ele tudo nos concede, né? Ele tudo pode, Ele tudo executa, Ele é fiel, Ele cuida daqueles que estão, assim como Ele disse, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. O Salmos 47 fala do triunfo do reino de Deus. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus em voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é rei grande sobre a terra, e Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos, ao congregarem para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. O pão da vida que veio do alto e adentrou novamente no alto dos céus. Ele esteve morto, mas está vivo. Passou pela morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, levantou a tenda caída de Davi. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos, dia após dia, seguindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que já venceu o que está no mundo, venceu a mentira, venceu todos os principados, potestades, os governantes corruptos, as lideranças e as nações que amotinam em vão do pecado, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e amantes de si mesmo, amantes das trevas o rejeitaram, e assim continuam muitos o rejeitando, porque expõem as suas más obras. Do juízo, porque ele já os venceu. Cabe a nós, como a própria justiça de Deus, como edifício vivo, casa de Deus vivo, expulsá-los. E assim nós perseveramos dia após dia, numa boa batalha segundo a fé, segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas para destruir toda fortaleza. E assim nós perseveramos dia após dia, né? Como cantai louvores ao nosso Rei, cantai com inteligência, né? Como que se canta louvores com inteligência? É aquele louvor onde está com o coração com entendimento, né? Está com o coração cheio da presença do Espírito Santo. Porque disse Isaías: esse povo te louva somente com mover de lábios e um coração distante. Muitos são os que apenas mexem os lábios, né? Porque e ele sonda o intento da mente e do coração. Ele conhece e ele está apurando através do fogo a qualidade das obras de cada um. Está escrito: outra vez vereis aqueles que servem e os que não servem. Os que servem o Tissadique, o justo, e os que servem um Racham, o maldoso, o ministério da iniquidade. Aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que se amoldaram segundo o padrão deste mundo, se corromperam segundo este mundo, aqueles que são meramente tradições religiosas, aqueles que são meramente tradições humanas, que são impossíveis de os salvar, porque está escrito:
Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja motivação está em corações enganosos, que fazem muitos planos, mas o que prevalece é o do Senhor. E assim, em mais um dia, aquele que prevalece segundo o propósito do qual Deus nos chamou, nos enviou, nos capacita através do Filho do Homem, através de Jesus, através de Cristo ungido, que persevera segundo a unção. Estes são os que prevalecem, aqueles que não se vangloriam, aqueles que se gloriam antes na sua fraqueza, né? Porque, como ele disse, aquele que julga forte, cuide para que não caia, aquele que entende que a sua graça lhe basta, né? E permanece segundo a obediência, não segundo um coração enganoso. Estes são os que prevalecem. Obras meramente humanas escorregam. É certo que está escrito também que tudo se sucede aqui debaixo do sol, tanto a justos como injustos. Mas também está escrito que há um tempo apropriado para todo propósito, né? Há um tempo apropriado para tudo aquilo que se procede aqui debaixo do sol. Há um julgamento, né? E ele é aquele que julga tanto a vivos como a mortos. Ele julgará, e muitos ressuscitarão para a alegria, e outros estarão para a vergonha, né? Para aonde o fogo não se apaga. Por isso é necessário andarmos sempre na perseverança, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Através do exercício constante da fé, alcançamos a maturidade, a plenitude em Cristo Jesus. Falamos da sabedoria como adultos, não segundo a sabedoria desta era perversa que já vai desvanecendo, dos poderosos, porque quando buscamos aquilo que é do alto, é puro, sem hipocrisia, né? A sã teologia de Cristo, da qual nós anunciamos todos os dias, aquilo que é puro, aquilo que é vivo e eficaz, a água transformada no vinho novo, definitivo, e temos que ser odres novos em vinho novo, porque o odre velho em vinho novo se arrebenta. Assim nós perseveramos com alegria no nosso coração, né, com o vinho novo, constantemente, dia após dia, porque assim como o corpo sem o espírito, quando expira, e do qual ninguém pode o retê-lo, está morto. Assim é a fé sem as obras de justiça, né? A fé é morta, e sem fé não se agrada a Deus, sem fé não se alcança a salvação e a vida eterna. A fé no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, aquele do qual nós não vemos, mas nós cremos e contemplamos as obras antigas de suas mãos, e do qual a natureza, o universo, do qual tudo foi criado através da fé, e ele herdou tudo do Pai pela submissão do coração, através ele tem o poder e autoridade para julgar os povos e as nações que amotinam em vão. Ele é aquele que expulsa toda heresia, ele é aquele que expulsa todos os deuses que nada acrescentam, né, às nações. Pelo contrário, aqueles que têm a confiança em seus deuses são decepcionados, são envergonhados, porque são impossíveis de o salvar, e ainda tem desencaminhado a muitos. Temos que seguir e ser imitador daquele que nós sabemos de onde ele veio e para onde ele foi. Sabemos
como ele se comportou enquanto aqui estava antes da sua ascensão, e somos imitadores de Cristo, né? O seguimos em espírito e em verdade, como ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede puros, andai em justiça, em equidade, andai na imparcialidade, exercendo o direito, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Guarda os mandamentos no coração, o tesouro, né, sendo ouvintes e praticantes do Evangelho que revela os mandamentos, do qual nós perseveramos segundo as atitudes das quais Deus nos conhece, e se exala um aroma agradável às suas narinas. E assim, em mais um dia, é nesta perseverança, nesta fé, seguindo a Jesus Cristo. Ele disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim nós somos gratos a Ti, Jesus, por mais um dia, revelando a Tua perfeita e agradável vontade, que não é sua. O Senhor mesmo disse: a doutrina não é minha, falo do Pai. Não busco honra e glória de homens, porque se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou, né? E assim Ele nos glorifica em espírito e em verdade, porque Ele não divide a sua honra e glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido Ele não despreza, faz morada em nós e nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo cumpridores da lei, segundo a fé, porque o fim da lei é a obediência, né? Aquilo que se tornou antiquado e foi superado pelo elo da perfeição através daquele sacrifício, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo que o sangue dos bodes. O elo da perfeição, através de uma única oblação, né, se alcançou a perfeição. E Ele é aquele que nos amolda, somos com caráter aprovado, sendo renovados dia após dia, considerando, embora não sendo servo inútil, porque fazendo assim, depois de haveres feito tudo, fugis de toda vanglória. E assim nós caminhamos dia após dia, seguindo em passos firmes os passos do Mestre, aquele que foi, que é e sempre será o grande Mestre, o Messias, o ungido de Deus, gerado no seio do Pai na origem, né, da qual nós apoiamos o nosso entendimento, que através deste entendimento se desvia do mal, persevera nas boas obras. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões e pecados lhes são perdoados, e aqueles que não se retrocedem, e sim permanecem dia após dia, segundo a verdade que é viva e eficaz. O Espírito, a água e o sangue testificam que é um só. Tudo está pronto através do seu Espírito. Quando nos batiza com o Espírito e com fogo, né, há a expiação pelos pecados, há a purificação, há a santificação, há um ensino constante de como se comportar em todas as situações. Ele nos ensina, o conselheiro, o advogado, o Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, aquele que tem a promessa em que derramaria seu Espírito sobre toda a carne, convenceria todo homem do seu pecado, dos seus maus caminhos, derramaria seu Espírito sobre toda a carne, os
estaria purificando até mesmo os filhos de Levi, que estiverem ainda com o seu nome escrito no livro da vida, assim como o crisol é por ouro e para a prata, né? Através do fogo é refinado, como sabão de lavandeiros. A Bíblia diz que muitos dos sábios iriam tropeçar para que fossem outra vez aperfeiçoados, segundo a graça e o seu poder, segundo a sua misericórdia e benignidade, que é o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos. E em mais um dia, é nesta perseverança, vigilantes em oração, meditando na tua palavra de dia e de noite e apresentando as orações com persistência, né? Persistindo, assim como ele ensinou, assim como ele fala a palavra do nosso Senhor sobre a viúva e o juiz ímpio, aquele juiz que não temia a Deus e nem a homens, mas aquela viúva sempre persistia com ele para que julgasse a sua causa. E por fim ele julgou, e ele disse: porque esta me importuna, bem sei que não temo a Deus e nem a homens, mas por ela me importunar, julgarei a tua causa, e assim julgou. Quanto mais, embora alguns acham como tardio, aqueles que andam com as vestes de justiça, o linho fino, e que suplicam, dia e de noite, aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual ele disse: esses são meu irmão, a minha irmã, e será a minha mãe, os que através de que antes eram bastardos no mundo e agora alcançaram a adoção através do Filho amado, que são filhos do Deus Altíssimo, ele não atenderá à súplica dos justos, dos seus santos. Por isso perseverai em oração, porque aquele que está nele e ele em nós é persistente, jamais será abalado, tudo pode ao que crê. Um dia abençoado a todos, com graça, com sabedoria, porque a bênção está condicionada à obediência, né? Andai em obediência e sereis abençoados. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.